Dia da Economia. Curta essa Emílio. vinheta, hein? Ontem a gente acertou, porque a Selic foi mantida em 3,75 e a taxa de juros americana subiu 0,25. Só que aqui teve uma choradeira sem fim. Por quê? Porque teve, o próprio Dani mostrou ontem, tinha pessoal, sindicato, queimando a foto do presidente do Banco Central, pedindo a baixa de juros. Robertão. A Gleisi Hoffmann deu também chilique no Twitter. Enfim, o Haddad falou que é muito preocupante e criticou a decisão. Rui Costa também falou. O que você achou da Glaze? Faz sentido? Eu acho que toda vez que ela abre a boca é um problema para o mercado. Porque eu acho que o Haddad, como eu falei, ele é o Mauro Shampoo. Certo. Ele é o craque do pior time do mundo. Maravilhoso. E a Glaze é a pior do pior time do mundo. É o reserva. Então, ela atrapalha muito. O time já não é bom. Sim. Não, o time é bem ruim. O time já tá meio zoado. O time é ruim. Aí ela faz um gol contra, então é complicado. Eu acho que quem tem que se manifestar sobre economia é o ministro da Economia, sobre taxa de juros é o presidente do Banco Central, e assim vai. Quando começa a dar muito ruído, é ruim. E agora, o que o Banco Central fez... Então, mas o PT sempre arrumou justificativa para incompetência. Sempre. Isso é um clássico. Nunca foi azar. Isso é um clássico. Não assumir BO. Isso é um clássico. O coach reverso fala que nunca foi azar, sempre foi incompetência. Isso. Mas Esse é o doutorado o que acontece? dele. O que acontece? O Banco Central, ele dá uma mensagem, ele faz uma declaração junto à decisão. E eles fizeram um tom duro, e com razão, porque a inflação incomoda aí bastante. O governo agora está tentando acertar o arcabouço fiscal. Então a regra, pelo que dizem, então que a gente não sabe exatamente, mas pelas fontes, a gente tem o seguinte: eles devem fazer a despesa vinculada ao crescimento da economia. E também a dívida. Então, fala, se a dívida pública estiver mais baixa, pode gastar mais. Se a dívida pública estiver mais alta, tem que gastar menos. E também o crescimento da economia. Faz sentido. O problema são as famosas pedaladas. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo não colocar o custo do reajuste do salário mínimo no orçamento, por exemplo. Fala assim, não, isso não tem a ver com isso. Aí é um jeito de você dar uma pedalada para parecer que sua dívida é menor. Enfim, tá uma confusão, Emílio. Muito ruído no mercado. Claro que a taxa de juros, como eu falei, alta é ruim para o país, mas isso é um remédio pelo gasto. Então, eu espero que o arcabouço fiscal seja mais sério e que o Haddad não ceda, porque existe uma pressão no próprio PT de ceder para liberar a porteira, abrir a carteira. Mas segundo o consórcio, tá tudo bem. Me parece que a inflação vai ser boa para os pobres. Isso. Então isso é uma coisa que saiu na semana passada. Saiu a semana Foi passada. Na sexta, Não é possível. Foi na sexta de tarde, por isso que a gente não chegou a comentar aqui. Isso. Teve Saiu um artigo, aí, tem um artigo aí, se você puder colocar, tem um Dedê. artigo anti-ciência, que também, de um jornalista, que eu acho que também não... Não, mas os especialistas. Eu vou mandar pro Luquinhas. Isso. Já mandou? A gente espera. Dedê, Que é o não tem seguinte, problema. a inflação é boa pro pobre. O que é um contrassenso, né? Porque o pobre... Primeiro, o pobre, ele tem menos... ele já não tem uma poupança. Então, o dinheiro dele é mais comprometido. Subindo o preço, ele tende a sofrer mais. Olha lá, ó, Folha de São Paulo. Inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média. Dizem especialistas. Não. Esses especialistas aí, eles sempre acertam. Aqui, não é possível. Eles são maravilhosos, esses Reli a especialistas. matéria, não consegui entender Meu o Deus, ponto. não, vocês estão de brincadeira. Como é que a inflação vai dar ali? E não dá para defender o indefensável, que é o caso dessa matéria. Meu Deus. A inflação sempre piora a vida dos mais pobres, porque compromete mais a sobrevivência com o que ganha e também porque tem menos mecanismos para fugir, para driblar a inflação. Então, que o salário mínimo aumentou A 18 única reais. coisa que eu vi do povo da matéria falando, não, porque a gasolina que subiu muito e é um elemento, pobre não anda de carro, então pesa menos. Mas assim, a matéria não faz sentido, seria a comida reprovada chega numa como? faculdade mais tradicional de economia.